Capítulo 76. Moisés deixa Cu e vai para a terra de Midian. E Moisés, o filho de Amram, ainda era rei na terra de Cu, naqueles dias, e ele prosperou em seu reino, e ele conduziu o governo dos filhos de Cu em justiça e integridade. E todos os filhos de Cu amaram Moisés todos os dias que reinou sobre eles, e todos os habitantes da terra de Cu tiveram muito medo dele. E no 40º ano do reinado de Moisés sobre Cu, Moisés estava sentado no trono real, enquanto Adonia, a rainha, estava diante dele, e todos os nobres estavam sentados ao seu redor. E Adonia a rainha disse perante o rei e os príncipes: O que é isto, que vocês, os filhos de Cu, têm feito por todo este tempo? Certamente vocês sabem que durante 40 anos que este homem reinou sobre Cu, ele não se aproximou de mim, nem serviu os ídolos dos filhos de Cu. Agora, pois, ouçam, ó filhos de Cu, e permitam que este homem não mais reine sobre vocês, pois ele não é da nossa carne. Eis que Menacruz, meu filho, está crescido, deixem-no reinar sobre vós, pois é melhor para vocês servirem o filho de seu senhor, do que servir um estranho, escravo do rei do Egito. E todo o povo e os nobres de Cu ouviram as palavras que Adonia, a rainha, havia dito em seus ouvidos. E todo o povo se preparou à noite, e de manhã levantaram-se cedo e fizeram Menacruz, filho de Quiquianus, rei. E todos os filhos de Cu estavam com medo de estender a mão contra Moisés, pois Deus estava com ele, e os filhos de Cu lembraram-se do juramento que fizeram a Moisés, portanto, eles não fizeram mal a ele. Mas os filhos de Cu deram muitos presentes a Moisés, e se despediram dele em grande honra. Então Moisés saiu da terra de Cu, e foi para casa e deixou de reinar sobre Cu, e Moisés tinha 66 anos de idade quando ele saiu da terra de Cu, pois isto veio de Deus, porque o período havia chegado em que ele tinha marcado nos dias antigos, para livrar os filhos de Israel da aflição dos filhos de Cã. Então, Moisés foi para Midian, pois ele estava com medo de voltar para o Egito por causa de Faraó, e ele foi, e sentou-se em um poço de água em Midian. E as 7 filhas de Reuel, o midianita, saíram para alimentar o rebanho de seu pai. E elas vieram para o poço, e tiraram água para o rebanho de seu pai beber. Então os pastores de Midian chegaram e as expulsaram-nas dali, e Moisés levantou-se, e ajudou-as a dar de beber ao rebanho. E elas voltaram para a casa de seu pai Reuel, e disseram-lhe o que Moisés fizera por elas. E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, ele tirou água para nós, e deu de beber ao rebanho. E disse Reuel para suas filhas: E onde está ele? Portanto, onde vocês deixaram o homem? E Reuel mandou chamá-lo e buscá-lo, o levou para casa, e ele comeu pão com ele. E Moisés contou a Reuel que ele havia fugido do Egito, e que reinou 40 anos em Cu, e que depois tomaram o governo dele, e tinham mandado ir em paz, em honra, e com presentes. E quando Reuel ouviu as palavras de Moisés, Reuel disse dentro de si mesmo: Vou colocar esse homem no cárcere, em que vou conciliar os filhos de Cu, pois ele fugiu deles. E eles tomaram-no e colocaram-no na prisão, e Moisés ficou na prisão 10 anos, e enquanto Moisés estava no cárcere, Zipora, filha de Reuel, teve piedade dele, e alimentou com pão e água o tempo todo. E todos os filhos de Israel estavam ainda na terra do Egito servindo os egípcios em todo tipo de trabalho duro, e a mão do Egito continuou em severidade sobre os filhos de Israel naqueles dias. Naquele tempo Deus feriu Faraó, rei do Egito, e ele o afligiu com a praga da lepra, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e devido ao tratamento cruel aos filhos de Israel, esta praga na época veio de Deus sobre Faraó. Porque Deus ouviu o clamor do povo de Israel, e seu clamor chegou a ele, devido ao seu trabalho duro. Ainda assim a sua ira não se desviou deles, e a mão de Faraó ainda estava estendida contra os filhos de Israel, e Faraó endureceu o pescoço diante de Deus, e ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel, e amargurou suas vidas com toda sorte de trabalho duro. E quando Deus afligiu a praga sobre Faraó, rei do Egito, ele pediu a seus sábios e feiticeiros para curá-lo. E seus sábios feiticeiros disseram-lhe que,
Se sangue de crianças fosse colocado nas feridas, ele seria curado. E Faraó enviou seus ministros a Góshen, aos filhos de Israel, para levar seus filhos pequenos. Os ministros tomaram as crianças dos filhos de Israel do seio de suas mães à força, e levaram ao Faraó, e os médicos as matavam uma criança a cada dia, e aplicavam seu sangue na praga, assim eles fizeram todos os dias. E o número de crianças que Faraó matou foi 365. Mas Deus não atentou aos médicos do rei do Egito, e a praga continuou aumentando poderosamente. E Faraó estava já afligido por 10 anos com essa praga, e ainda o coração de Faraó ficou mais endurecido contra os filhos de Israel. E no final de 10 anos, Deus continuou a afligir Faraó com pragas destrutivas. E Deus o feriu com um tumor, e uma doença no estômago, e aquela praga virou uma grave febre. Naquele tempo os 2 ministros do Faraó vieram de Góshen, onde Israel estava, e foram para a casa de Faraó, e disseram-lhe: Vimos os filhos de Israel afrouxarem seu trabalho e negligenciar suas tarefas. E quando Faraó ouviu as palavras de seus ministros, a sua ira se acendeu contra os filhos de Israel excessivamente, pois ele estava muito triste em sua dor corporal. E ele respondeu e disse: Agora que os filhos de Israel sabem que estou doente, eles se viram e zombam de nós. Agora, portanto, em minha carruagem, me levem a Góshen e irei ver a zombaria dos filhos de Israel com as quais estão ridicularizando-me. Então os seus servos arrumaram a sua carruagem para ele. E o pegaram, e o fizeram montar em cima de um cavalo, pois ele não era capaz de andar por si mesmo, e ele levou consigo 10 cavaleiros e 10 homens de pé, e foi para os filhos de Israel até Góshen. E, quando chegaram à fronteira do Egito, o cavalo do rei passou por um estreito lugar, elevado na parte aberta da vinha, cercada dos 2 lados, a baixa planície estando do outro lado. E os cavalos correram rapidamente naquele lugar e pressionaram um ao outro, e os outros cavalos pressionaram o cavalo do rei. E o cavalo do rei caiu na planície baixa, e o rei estava andando sobre ele, e quando ele caiu a carruagem caiu sobre a face do rei e o cavalo estava sobre o rei, e o rei chorou, pois a sua carne estava muito dolorida. E a carne do rei foi rasgada, e seus ossos foram quebrados, e ele não podia andar, pois isto veio de Deus a ele, pois Deus tinha ouvido os clamores de seu povo, os filhos de Israel e sua aflição. E seus servos o levaram aos ombros, um pouco de cada vez, e eles o trouxeram de volta ao Egito, e os cavaleiros que estavam com ele vieram também de volta ao Egito. E o puseram na sua cama, e o rei sabia que seu fim chegava e sua morte. Por isso a Paranite, a rainha sua esposa, chegou e chorou diante do rei, e o rei chorou um grande lamento com ela. E todos os seus nobres e servos vieram naquele dia, e viram o rei nessa aflição, e choraram um grande lamento com ele. E os príncipes do rei e todos os seus conselheiros aconselharam o rei a fazer um reinar em seu lugar na terra, a quem ele pudesse escolher entre seus filhos. E o rei tinha 3 filhos e 2 filhas que a Paranite, a rainha sua esposa, deu à luz para ele, além dos filhos das concubinas do rei. E estes são os seus nomes: Otri, o primogênito, Adicam, o segundo, e o terceiro Morion, e suas irmãs, o nome da mais velha Batia e a outra Cusi. E Otri, o primogênito do rei, era um idiota precipitado, e apressou-se em suas palavras. Mas Adicam era um homem astuto e sábio, e conhecido em toda a sabedoria do Egito, mas de aspecto inadequado, grosso na carne, e muito pequeno em estatura, sua altura era de um côvado. E quando o rei viu Adicam, seu filho, inteligente e sábio em todas as coisas, o rei resolveu que ele deveria ser rei em seu lugar após a sua morte. E ele tomou como esposa Geduda, filha de Abilud, e ela tinha 10 anos, e ela deu-lhe 4 filhos. E mais tarde, ele tomou 3 esposas e gerou 8 filhos, e 3 filhas. E o transtorno muito prevaleceu sobre o rei, e sua carne cheirava mal como a carne de um carcaça lançada sobre o campo em tempo de verão, durante o calor do sol. E quando o rei viu que sua doença tinha fortalecido-se sobre ele, ordenou que seu filho Adicam fosse levado a ele, e eles o fizeram rei sobre a terra em seu lugar. E,
No final de 3 anos, o rei morreu, em vergonha, desgraça e desgosto, e seus servos o levaram, e o sepultaram no sepulcro dos reis do Egito, em Zoan-Mitraim. Mas eles não o embalsamaram como era habitual, com os reis, pois sua carne estava podre, e eles não puderam aproximar-se para embalsamá-lo por conta do mau cheiro. Assim, o sepultaram com pressa. Pois este mal veio de Deus, pois tinha-lhe pago o mal com o mal, pelo que ele havia feito a Israel. E ele morreu com terror e com vergonha, e seu filho Adicam reinou em seu lugar. Capítulo 77. O faraó Adicam castiga Israel. Adicam tinha 20 anos quando reinou sobre o Egito, ele reinou 4 anos. No ano 206 da ida de Israel ao Egito reinava Adicam sobre o Egito, mas ele não continuou por muito tempo no seu reinado sobre o Egito como foram seus pais em seus reinados. Pois Melol seu pai, reinou 94 anos, mas ele ficou 10 anos doente e morreu, pois ele tinha sido ímpio perante Deus. E os egípcios chamaram Adicam, de Faraó, como o nome de seus pais, como era seu costume fazer no Egito. 5 E todos os sábios de Faraó chamaram o nome de Adicam, Aús, porque os menores em tamanho são chamados Aús, na língua egípcia. E Adicam era extremamente feio, e ele tinha um côvado e um palmo, e ele tinha uma grande barba que chegava até as solas dos seus pés. E Faraó estava sentado sobre o trono de seu pai para reinar sobre o Egito, e ele conduziu o governo com sua sabedoria. E enquanto ele reinou excedeu seu pai e todos os reis precedentes na maldade, e ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel. E ele foi com os seus servos a Góshen aos filhos de Israel, e ele reforçou o trabalho sobre eles, e disse-lhes: completem o seu trabalho, a tarefa de cada dia, e não afrouxem as mãos do nosso trabalho de hoje em diante como vocês fizeram nos dias do meu pai. E ele colocou seus oficiais sobre eles, entre os filhos de Israel, e sobre estes oficiais, ele colocou mestres de tarefas entre os seus servos. E ele colocou sobre eles uma medida de tijolos para que façam de acordo com esse número, dia a dia, e ele retornou ao Egito. Naquele tempo os mestres de tarefa de Faraó ordenaram aos oficiais dos filhos de Israel de acordo com o comando do Faraó, dizendo: assim diz Faraó, faça o seu trabalho a cada dia, e termine a sua tarefa, e observe a medida diária de tijolos, não diminuam em nada. E se acontecer de vocês baixarem a medida diária de tijolos, vou colocar as suas crianças em seu lugar. E os capatazes do Egito fizeram naqueles dias como o Faraó lhes ordenou. E sempre que qualquer deficiência fosse encontrada na medida diária de tijolos dos filhos de Israel, os mestres de tarefa de Faraó iam para as esposas dos filhos de Israel e tomavam as crianças dos de Israel para onde haviam baixado sua cota, levavam por força de suas mães, e colocavam no edifício em vez dos tijolos. E seus pais e mães choravam e lamentavam quando ouviam o choro de seus filhos na parede do edifício. E os capatazes prevaleceram sobre Israel, e os israelitas deviam colocar seus filhos no edifício, de modo que um homem colocava seu filho na parede, e colocava argamassa sobre ele, enquanto seus olhos choravam sobre ele, e suas lágrimas corriam em seu filho. E os capatazes do Egito fizeram isto aos bebés de Israel por muitos dias, e ninguém teve pena ou compaixão pelos bebés dos filhos de Israel. E o número de todas as crianças mortas no edifício foi 270, alguns foram colocados no lugar dos tijolos que haviam faltado pelos seus pais, e alguns que haviam sido retirados mortos do prédio. E o trabalho imposto sobre os filhos de Israel nos dias de Adicam ultrapassou as dificuldades que eles realizavam, nos dias de seu pai. E os filhos de Israel suspiraram a cada dia por conta de seu trabalho pesado, pois diziam entre si: eis que quando Faraó morrer, seu filho se levantará e aliviará o nosso trabalho. Mas eles aumentaram o último trabalho mais do que o anterior, e os filhos de Israel suspiraram por isso, e seu clamor subiu a Deus por conta de seu trabalho. E Deus ouviu a voz dos filhos de Israel e seu clamor naqueles dias, e Deus lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu o fardo dos filhos de Israel, e seu trabalho pesado naqueles dias, e ele decidiu livrá-los. E Moisés, o filho de Amram,
estava confinado no calabouço, na casa de Reuel, o midianita, e Zípora, filha de Reuel, o apoiava com alimentos, secretamente, a cada dia. E Moisés esteve confinado no calabouço na casa de Reuel 10 anos. E no final de 10 anos, que foi o primeiro ano do reinado do faraó no Egito, no lugar de seu pai, Zípora disse a Reuel seu pai: ninguém pergunta ou procura a respeito do homem hebreu, que tu colocaste na prisão há 10 anos. Agora, pois, se parece bem aos teus olhos, vamos e vejamos se ele está vivo ou morto. Mas seu pai não sabia que ela tinha apoiado ele. E Reuel seu pai, respondendo, disse-lhe: como algo assim aconteceu, que um homem possa ser colocado em uma prisão sem comida por 10 anos, e que sobreviva? E Zípora respondeu seu pai, dizendo: certamente ouviste que o Deus dos hebreus é grande e terrível, e faz maravilhas para eles em todos os momentos. Foi ele que livrou Abraão de Ur dos caldeus, Isaque da espada de seu pai, e Jacó do mensageiro de Deus, que lutou com ele no vale do Jabuque. Também com este homem tem feito muitas coisas. Ele livrou-o do rio no Egito e da espada de Faraó, e dos filhos de Cu, assim também ele pode livrá-lo da fome e fazê-lo viver. E isto pareceu bom aos olhos de Reuel, e ele fez conforme a palavra de sua filha, e foi para o calabouço para apurar o que aconteceu com Moisés. E ele viu, e eis que o homem Moisés estava vivendo no calabouço, de pé, louvando e orando ao Deus de seus antepassados. E Reuel ordenou que Moisés fosse levado para fora da masmorra, e que ele fosse barbeado, e mudou suas vestes de prisão e comeu pão. E depois Moisés entrou no jardim de Reuel que ficava atrás da casa, e ele ali orou ao Senhor, seu Deus, que havia feito poderosas maravilhas a ele. E foi que, enquanto ele orava, ele olhou em frente, e eis que uma vara de safira estava colocada no chão, que estava plantada no meio do jardim. E ele se aproximou da vara e olhou, e eis que o nome de Adonai estava gravado nela, escrito em cima da vara. E ele leu-o, e estendeu a sua mão, e ele arrancou-a como uma árvore da floresta, e a vara estava em sua mão. E esta é a vara com que todas as obras do nosso Deus foram realizadas, depois de ter criado o céu e a terra, e todo o exército deles, mares, rios e todos os seus peixes. E quando Deus tinha conduzido Adão, do jardim do Éden, ele tomou a vara na mão e lavrou a terra de que fora tomado. E a vara foi para Noé, e foi dada a Shem e seus descendentes, até que veio ao lado de Abraão, o hebreu. E a Abraão deu tudo o que tinha a seu filho, Isaque, ele também deu a ele esta vara. E, quando Jacó fugiu para Padã-Arã, tomou em sua mão, e quando ele voltou a seu pai, ele não a tinha deixado para trás de si. Além disso, quando ele desceu para Mitzraim, Egito, tomou em sua mão, e deu a José uma parcela sobre seus irmãos, pois Jacó tinha tomado a força de seu irmão Esaú. E depois da morte de José, os nobres de Mitzraim, Egito, entraram na casa de José, e a vara veio para a mão de Reuel, o midianita. E quando ele saiu de Mitzraim, Egito, tomou-a na mão e plantou no seu jardim. E todos os homens poderosos tentaram arrancá-la quando se esforçaram para tomar Zipora, sua filha, mas eles não tiveram sucesso. Assim a vara permaneceu plantada no jardim de Reuel, até que chegou quem tinha direito a ela, e a tomou. E Reuel viu a vara na mão de Moisés, ele ficou maravilhado, e ele deu-lhe sua filha Zipora como esposa. Capítulo 78. Faraó aumenta o trabalho dos israelitas. Naquele tempo morreu Baal-Xanã, filho de Acbor-Xanã, rei de Edom, e foi sepultado em sua casa na terra de Edom. E depois de sua morte os filhos de Esaú foram enviados para a terra de Edom, e tiraram de lá um homem que estava em Edom, cujo nome era Hadade, e eles o fizeram rei sobre eles no lugar de Baal-Xanã, seu rei. E Hadade reinou sobre os filhos de Edom 48 anos. E, quando reinou ele resolveu lutar contra os filhos de Moabe, para trazê-los sob o poder dos filhos de Esaú como eram antes, mas ele não foi capaz, porque os filhos de Moabe ouviram tal coisa,
E levantaram-se e apressaram-se a eleger um rei sobre eles de entre seus irmãos. E eles depois reuniram um grande povo, e enviaram aos filhos de Amon seus irmãos para ajudar na luta contra Hadad, rei de Edom. E Hadad ouviu a coisa que os filhos de Moabe tinham feito, e teve muito medo de lutar contra eles. Nestas dias, Moisés, o filho de Amram, tomou a Zípora, filha de Reuel midianita, para sua mulher. E Zípora andou nos caminhos das filhas de Jacó, ela não foi em nada inferior à justiça de Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E Zípora concebeu e deu à luz um filho e ele o chamou de Gerson, porque disse, eu era um estranho em uma terra estrangeira, mas ele não circuncidou o prepúcio dele, sob o comando de Reuel seu pai de lei. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, mas o prepúcio foi circuncidado dele, e chamou o seu nome de Eliezer, pois Moisés disse, porque o Deus de meus pais foi a minha ajuda, e livrou-me da espada de Faraó. E Faraó, rei do Egito, aumentou consideravelmente o trabalho dos filhos de Israel naqueles dias, e continuou a fazer o seu jugo pesado sobre os filhos de Israel. E ele ordenou um anúncio a ser feito no Egito, dizendo, não se dê mais palha para as pessoas fazerem tijolos, deixem-nas ir e reunir-se a palha, pois elas podem encontrá-la. Também a soma de tijolos que farão a cada dia se aumente, e não diminuam nada a partir deles, porque eles estão ociosos em seu trabalho. E os filhos de Israel ouviram isto, e eles choraram e suspiraram, e clamaram ao Senhor por causa da amargura da sua alma. E o Senhor ouviu o clamor dos filhos de Israel, e viu a opressão com que os egípcios os oprimiam. E o Senhor teve misericórdia de seu povo e sua herança, e ouviu a sua voz, e ele resolveu tirá-los da aflição do Egito, para lhes dar a terra de Canaã para sua posse. Capítulo 79. O Senhor aparece a Moisés e ordena ir ao Egito. E, naqueles dias Moisés apacentava as ovelhas de Reuel, o midianita, seu sogro, além do deserto de Sim, e a vara que ele pegou de seu sogro estava em sua mão. E aconteceu que um dia, um cabrito desviou-se do rebanho, e Moisés perseguiu ele, e ele chegou à montanha de Deus, em Horebe. E quando ele veio a Horebe, Deus apareceu-lhe em uma sarça, e ele encontrou a sarça ardendo em fogo, mas o fogo não tinha poder sobre a sarça para consumir. E Moisés ficou muito espantado com esta visão, porquanto a sarça não se consumia, e ele se aproximou para ver essa coisa poderosa, e chamou Deus a Moisés através do fogo, e ordenou-lhe para ir a Faraó, rei do Egito, para libertar os filhos de Israel do seu serviço. E Deus disse a Moisés, vai, volta para o Egito, pois todos aqueles homens que buscavam a tua vida estão mortos, e falarás a Faraó para mandar os filhos de Israel saírem de sua terra. E Deus mostrou a ele para fazer sinais e maravilhas no Egito, diante dos olhos de Faraó, e aos olhos de seus súbditos, a fim de que eles pudessem acreditar que Deus o tinha enviado. E Moisés deu ouvidos a tudo que Deus lhe tinha ordenado, e ele retornou ao seu sogro e disse-lhe isto, e Reuel disse-lhe, vá em paz. E Moisés levantou-se para ir para o Egito, e ele levou sua esposa e filhos com ele, e ele estava em uma estalagem na estrada, e um mensageiro de Deus desceu, e buscava oportunidade contra ele. E ele queria matá-lo por conta de seu primogênito, porque ele não havia sido circuncidado, e havia transgredido o pacto que Deus tinha feito com Abraão. Pois Moisés deu ouvidos às palavras que seu sogro tinha falado a ele, para não circuncidar seu filho primogênito, portanto, ele não o circuncidou. E Zipora viu o mensageiro de Deus buscando uma ocasião contra Moisés, e ela soube que isto foi devido a não ter circuncidado Gersom, o filho dela. E Zipora correu e tomou uma das pedras afiadas que estavam lá, e ela circuncidou o filho dela, e livrou seu marido e seu filho das mãos do mensageiro de Deus. E Arão, o filho de Amram, o irmão de Moisés, estava no Egito caminhando na beira do rio naquele dia. 14 E Deus lhe apareceu naquele lugar, e ele disse-lhe, vai agora para Moisés no deserto. E ele foi e encontrou-o na montanha de Deus, e ele beijou-o. E Arão levantou os olhos, e viu Zipora, a esposa de Moisés e seus filhos, e ele disse a Moisés, quem são estes contigo? E Moisés lhe disse,
eles são minha esposa e filhos, que Deus me deu em Midian, e isto entristeceu Arão por conta da mulher e seus filhos. E Arão disse a Moisés, enviai a mulher e seus filhos para a casa de seu sogro, e Moisés deu ouvidos às palavras de Arão, e assim fez. E Zipora voltou com seus filhos, e eles foram para a casa de Reuel, e permaneceram lá até que chegou o momento quando Deus tinha visitado o seu povo, e os trouxe do Egito, da mão de Faraó. E Moisés e Arão foram ao Egito para a terra dos filhos de Israel, e eles falaram-lhes todas as palavras de Deus, e o povo se alegrou num grande regozijo. E Moisés e Arão levantaram-se cedo no dia seguinte, e eles foram para a casa de Faraó, e tomaram em suas mãos a vara de Deus. E quando chegaram à porta do rei, 2 jovens leões estavam amarrados lá em uma corrente de ferro, e nenhuma pessoa saía ou entrava diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenava vir, quando o conjurador vinha e retirava os leões por seus encantamentos, e assim os trazia ao rei. E Moisés levantou a vara sobre os leões, e soltou-os, e Moisés e Arão entraram na casa do rei. E os leões também vieram com eles com alegria, e seguiram a eles e regozijaram-se como um cão se regozija com seu mestre quando ele vem do campo. E quando Faraó viu isto, ele ficou espantado com isto, e ele ficou muito apavorado, pois seu aspecto era como a aparência dos filhos de Deus. E Faraó disse a Moisés, o que vocês desejam? E eles responderam-lhe, dizendo, o Deus dos Hebreus enviou-nos a ti, para dizer, liberta o meu povo, para que eles possam me servir. E quando Faraó ouviu as suas palavras, ele ficou muito apavorado diante deles, e disse-lhes, ide hoje e voltem para mim amanhã, e fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles tinham ido, Faraó mandou chamar a Balaão, mágico, e Janes e Jambre seus filhos, e a todos os mágicos e ilusionistas e os conselheiros que pertenciam ao rei, e todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse que todas as palavras que Moisés e seu irmão Arão tinham falado com ele, e os magos disseram ao rei, mas como vieram os homens a ti, por conta dos leões que estavam confinados no portão? E o rei disse, porque eles levantaram a sua vara contra os leões e soltaram-nos, e vieram a mim, e os leões também se alegraram com eles como um cão se alegra ao encontro de seu mestre. E Balaão, filho de Beor, o mago, respondeu ao rei, estes não são nada mais do que mágicos como nós. Agora, pois, chame-os, e deixe-os vir e nós vamos experimentá-los, e o rei o fez. E de manhã Faraó mandou chamar Moisés e Arão para vir diante do rei, e eles tomaram a vara de Deus, e foram ao rei, e falaram-lhe, dizendo, assim diz o Deus dos Hebreus, liberta meu povo para que me sirva. E o rei lhes disse, mas quem vai acreditar que vocês são os mensageiros de Deus, e que vocês vieram a mim por sua ordem? Agora, portanto, dá-me um sinal ou maravilha a este respeito, e depois as palavras que tu falas terão crédito. E Arão jogou a vara da sua mão diante de Faraó, e diante dos seus servos, e a vara virou uma serpente. E os feiticeiros viram isso, e lançaram cada um a sua vara sobre a terra, e elas tornaram-se serpentes. E a serpente de vara de Arão levantou a cabeça e abriu a boca para engolir as varas dos magos. E Balaão o mago respondeu e disse, essa coisa tem sido desde os tempos antigos, que uma serpente deve engolir o seu companheiro, e que os seres vivos devoram uns aos outros. Agora, pois, restaura a vara como era no início, e também vamos restaurar nossas varas como elas foram em primeiro lugar, e se a tua vara engolir as nossas varas, então, saberemos que o Espírito de Deus está em ti, e se não, tu és apenas um artífice, como nós mesmos. E Arão se apressou, e estendendo a mão, agarrou a cauda da serpente e tornou-se uma vara na sua mão, e os feiticeiros fizeram o mesmo com as varas deles, e eles pegaram cada homem na cauda de sua serpente, e tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas a vara de Arão tragou as varas deles. E quando o rei viu tal coisa, ele ordenou que o livro de registros que relaciona os reis do Egito fosse trazido, e trouxeram o livro de registros, as crônicas dos reis do Egito, em que todos os ídolos de Mitzraim, Egito, foram escritos.
pois pensaram encontrar nela o nome Deus, mas eles não acharam. E Faraó disse a Moisés e Arão: Eis que eu não encontrei o nome do seu Deus escrito neste livro, e seu nome não conheço. E os homens sábios conselheiros responderam ao rei: Ouvimos dizer que o Deus dos Hebreus é um filho de sábios, filho de antigos reis. E virou-se Faraó para Moisés e Arão e lhes disse: Não conheço este Deus a quem vocês declararam, e também não enviarei seu povo. E, respondendo, disse ao rei: Adonai é o seu nome, e ele proclamou o seu nome sobre nós, desde os dias de nossos antepassados, e enviou-nos, dizendo: Vai para Faraó e diz-lhe: Liberta o meu povo para que me sirva. Agora, pois, envia-nos, para que possamos fazer uma viagem de 3 dias no deserto, e possamos sacrificar a ele, pois desde os dias da nossa vinda ao Egito, ele não tomou de nossas mãos nem oblação, holocausto ou sacrifício, e se tu não os libertares, sua ira se acenderá contra ti, e ferirá o Egito, com praga ou com espada. E Faraó disse-lhes: Mostra-me agora o seu poder e sua força, e disseram-lhe: Ele criou o céu e a terra, os mares e todos os seus peixes, ele formou a luz, criou a escuridão, causou chuva sobre a terra e regou-a, e fez a erva e grama brotar. Ele criou o homem e os animais da floresta, os pássaros do ar e os peixes do mar, e por sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre de tua mãe, e colocou em ti o sopro da vida, e criou-te, e te colocou no trono real do Egito, e ele tomará a tua respiração e tua alma de ti, e te retornará à terra de onde foste tirado. E a ira do rei se acendeu em suas palavras, e ele lhes disse: Mas quem entre todos os ídolos das nações pode fazer isso? O meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. E ele os tirou de diante dele, e ordenou que o trabalho de Israel fosse mais grave do que era ontem e antes. E Moisés e Arão saíram da presença do rei, e viram os filhos de Israel em uma condição má, pois os mestres de tarefa haviam tornado o seu trabalho muito pesado. E Moisés voltou a Deus e disse: Por que tens maltratado o teu povo? Porque desde que eu vim falar Faraó, o que tu me enviaste a dizer, muito ele tem maltratado os filhos de Israel. E Deus disse a Moisés: Eis que tu irás ver que com uma mão estendida e pragas pesadas, Faraó irá libertar os filhos de Israel da sua terra. E Moisés e Arão habitaram entre seus irmãos, os filhos de Israel no Egito. E aos filhos de Israel os egípcios amarguraram suas vidas, com o trabalho pesado que lhes foram impostos. Capítulo 80. Depois de 2 anos, Moisés e Arão vão a Faraó. E no final de 2 anos, novamente Deus enviou Moisés a Faraó para libertar os filhos de Israel, e enviá-los para fora da terra do Egito. E Moisés foi e chegou à casa de Faraó, e ele falou-lhe as palavras de Deus, que o tinha enviado, mas Faraó não quis ouvir a voz de Deus, e o Senhor despertou seu poder no Egito contra Faraó e seus súbditos, e feriu Deus a Faraó e seu povo com pragas muito grandes e doloridas. E Deus, pela mão de Arão, tornou todas as águas do Egito em sangue, com todos os seus córregos e rios. E, quando um egípcio veio para beber e tirar água, ele olhou em seu jarro, e eis que toda a água foi transformada em sangue. E quando ele chegou a beber do seu copo da água no copo se tornou em sangue. E quando uma mulher amassou sua massa e cozinhou sua comida, sua aparência virou-se para o de sangue. E Deus fez com que as suas águas trouxessem sapos e rãs, e todos os sapos vieram para as casas dos egípcios. 7 Quando os egípcios bebiam, suas barrigas ficavam cheias de sapos, e dançavam em suas barrigas como dançam quando estão no rio. E toda a água potável e sua água de cozimento virou-se para rãs, também quando estavam em suas camas, o suor produzia rãs. Não obstante toda essa ira do Senhor não se foi deles, e sua mão estava estendida contra todos os egípcios para feri-los com toda a praga pesada. E ele transformou o pó da terra em piolhos, e os piolhos tornaram-se na altura de 2 covados sobre a terra. Os piolhos também foram muito numerosos, na carne de homens e animais, em todos os habitantes do Egito, também sobre o rei e a rainha, Deus enviou os piolhos, e sobrecarregou-se muito devido aos piolhos.
Não obstante isso, a ira de Deus não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre o Egito. E Deus enviou todos os tipos de animais do campo para o Egito, e eles vieram e destruíram todo o Egito, besta, e árvores, e todas as coisas que estavam no Egito. E Deus enviou serpentes abrasadoras, escorpiões, ratos, doninhas, juntamente com os rastejantes no pó. Moscas, vespas, pulgas, insetos e mosquitos, cada um enxame de acordo com seu tipo. E todos os répteis e os animais de asas conforme a sua espécie chegaram ao Egito e entristeceram os egípcios excessivamente. E as pulgas e moscas vieram nos olhos e ouvidos dos egípcios. E as vespas vieram sobre eles e os expulsaram dali, e elas os perseguiram em suas salas interiores. E quando os egípcios escondiam por conta dos enxames de animais, eles trancaram suas portas, e Deus ordenou ao Sulanute que estava no mar, a subir e ir para Egito. E ela tinha braços longos, de 10 covados de comprimento do côvado de um homem. E ela foi em cima dos telhados e descobriu o telhado e o piso e cortou-os, e estendeu o braço para dentro da casa e retirou a trave e o pino, e abriu as casas do Egito. Depois veio o enxame de animais para as casas do Egito, e o enxame de animais destruiu os egípcios, e isto pesou sobre eles extremamente. Não obstante, a ira de Deus não se afastou dos egípcios, e sua mão ainda se estendeu contra eles. E Deus enviou a peste, e a peste invadiu o Egito, nos cavalos e jumentos, nos camelos, nas manadas de bois, ovelhas e no homem. E quando os egípcios se levantaram cedo pela manhã para tomar o seu gado para o pasto, encontravam todo o seu gado morto. E ali permaneceu do gado dos egípcios apenas 1 em 10, e do gado pertencente a Israel em Goshen, não morreu nenhum. E Deus enviou uma inflamação ardente na carne dos egípcios, que estourou suas peles, e tornou-se uma coceira intensa em todos os egípcios, a partir das solas dos seus pés para o topo de suas cabeças. E muitas fervuras estavam em sua carne, que separou sua carne, tornando-a podre e fétida. Não obstante, a ira de Deus não afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre todo o Egito. E Deus enviou uma chuva muito pesada, a qual feriu as suas vinhas e quebrou suas árvores de fruto e enxugou-as até que elas caíram em cima deles. Também toda a erva verde tornou-se seca e pereceram, pois um fogo desceu no meio da mistura de granizo, portanto, o granizo e o fogo consumiram todas as coisas. Também os homens e os animais que foram encontrados no exterior pereceram das chamas de fogo e do granizo, e todos os jovens leões ficaram esgotados. E Deus enviou inúmeros gafanhotos ao Egito, o Chazel, Salom, Chargol e Chagole, gafanhotos cada um de sua espécie, que devoravam tudo que o granizo tinha deixado. Então os egípcios alegraram-se com os gafanhotos, embora eles consumissem o produto do campo, e eles pegaram-nos em abundância e salgaram-nos para alimento. E Deus trouxe um vento forte do mar, e tirou todos os gafanhotos, mesmo aqueles que foram salgados, e os lançou no Mar Vermelho. Nenhum gafanhoto permaneceu dentro das fronteiras do Egito. E Deus enviou trevas sobre toda a terra do Egito e tornou-se escura por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a mão dele quando ele a levava à boca. Naquela época morreram muitos do povo de Israel que haviam se rebelado contra Deus e que não deram ouvidos a Moisés e Arão, e não acreditavam que o Senhor os tinha enviado. E não quiseram ouvir a voz de Moisés que tinham dito: nós não vamos sair do Egito para pereçamos de fome em um desolado deserto. E Deus flagelou-os com 3 dias de escuridão, e os israelitas os enterraram naqueles dias, sem os egípcios saberem deles ou regozijarem-se sobre eles. E a escuridão era muito grande no Egito por 3 dias, e qualquer pessoa que foi a pé quando a escuridão veio, permaneceu de pé em seu lugar, e aquele que estava sentado permaneceu sentado, e aquele que estava deitado continuou deitado no mesmo estado, e o que estava andando, permaneceu sentado no chão no mesmo local, e essa coisa aconteceu com todos os egípcios, até que a escuridão havia terminado. E quando os dias de escuridão passaram, Deus enviou Moisés e Arão aos filhos de Israel, dizendo: comemore sua festa e façam a sua passagem, Páscoa,
Pois eis que eu entrarei no meio da noite entre todos os egípcios, e ferirei todos os seus primogênitos, desde o primeiro nascido de um homem até o primogênito de um animal. E quando eu vir a sua passagem, Páscoa, vou passar por cima de vocês. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que Deus tinha ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram naquela noite. E sucedeu que, no meio da noite, Deus saiu no meio do Egito, e feriu todos os primogênitos dos egípcios, desde o primogênito primeiro nascido do homem ao primeiro nascido de animal. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor em todo o Egito naquela noite, pois não havia uma casa em que não houvesse um cadáver. Também a semelhança dos primogênitos do Egito, que foram esculpidas nas paredes de suas casas, foram destruídas e caíram no chão. Mesmo os ossos de seus primogênitos que tinham morrido antes disto e quem haviam enterrado em suas casas, foram pegos até pelos cães do Egito nesta noite, e arrastados diante dos egípcios e lançados diante deles. E os egípcios viram este mal que tinha de repente vindo sobre eles, e os egípcios clamavam com grande voz. E todas as famílias do Egito choraram aquela noite, cada homem por seu filho e cada homem por sua filha, sendo primogênito, e o tumulto no Egito foi ouvido a grande distância naquela noite. E Batia, a filha de Faraó, saiu com o rei nessa noite para procurar Moisés e Arão em suas casas, e eles estavam em suas casas, comendo, bebendo e regozijando-se com todo Israel. E Batia disse a Moisés: Esta é a recompensa pelo bem que eu fiz a ti, te criando, e fizeste este mal contra mim e a casa de meu pai? E Moisés disse-lhe: Certamente 10 pragas Deus trouxe sobre o Egito, alguma delas atingiu a ti? Alguma delas te afetou? E ela disse: Não. E Moisés lhe disse: Embora tu sejas a primeira nascida de tua mãe, tu não morrerás, e nenhum mal deve chegar a ti, no meio do povo do Egito. E ela disse: Que vantagem há para mim, quando eu vejo o rei, meu irmão, e todos os da sua casa e súbditos neste mal, cujo primeiro nascido pereça como todos os primogênitos do Egito? E Moisés disse-lhe: Certamente teu irmão e sua família, e os súbditos e as famílias dos egípcios, não quiseram dar ouvidos às palavras de Deus, por isso todo esse mal veio sobre eles. E Faraó, rei do Egito, aproximou-se de Moisés e Arão, e alguns dos filhos de Israel que estavam com eles naquele lugar, e suplicou a eles, dizendo: Levanta-te e tira vossos irmãos, todos os filhos de Israel que estão na terra, com suas ovelhas e bois, e tudo os que lhes pertencem, e não devem deixar nada para trás, apenas peça por mim ao Senhor teu Deus. E Moisés disse a Faraó: Eis que tu és de tua mãe, primogênito, mas não temas, pois tu não morrerás, pois Deus ordenou que tu has de viver, a fim de mostrar-te seu grande poder e seu forte braço estendido. E Faraó ordenou aos filhos de Israel a serem mandados embora, e todos os egípcios fortaleceram-se e a deixaram-nos, porque diziam: Estamos todos morrendo. E todos os egípcios mandaram os israelitas partirem, com grandes riquezas, ovelhas, bois e coisas preciosas, de acordo com o juramento de Deus entre ele e nosso pai Abraão. E os filhos de Israel atrasaram-se saindo à noite, e quando os egípcios chegaram a eles para mandá-los sair, eles disseram-lhes: Será que somos ladrões, para que devemos sair à noite? E os filhos de Israel pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro, e vestuário, e os filhos de Israel despojaram os egípcios. E Moisés apressou-se e levantou-se e foi para o rio do Egito e fizeram subir a partir dali o caixão de José e levarão-no com eles. E Israel também trouxeram, cada um o caixão de seu pai com eles, e cada homem o caixão de sua tribo.